Deus perguntou a Adão onde ele estava e não o que ele fez. Porque Deus não está preocupado com o seu erro, mas com a sua distância. Muito boa noite, estamos começando o programa Obreiros em Foco, programa especial desta noite de sábado, pós quarta vigília da Rocha. Estamos aqui para falar acerca do que irá acontecer no próximo sábado e também neste domingo. Eu quero dedicar esta próxima hora especialmente a todas as pessoas que um dia serviram a Deus e elas não conseguiram perseverar, resistir, porque realmente é uma guerra, existe uma batalha num campo espiritual, num plano espiritual, uma guerra, sabe? O mal lutando e para arrastar o máximo de almas para o inferno. E o próprio Deus também ali nos dando todas as ferramentas, todas as condições para que a gente possa salvar e resgatar para o seu reino aqueles que se encontram perdidos. Se você é uma pessoa que um dia serviu a Deus, nós queremos dedicar esta próxima hora para você. Nós vamos estar aqui com a equipe, aqui na central de atendimento, nós temos sempre aqui se revezando pastores, obreiros, auxiliares, levitas e até bispos. Estamos aqui nos revezando em turnos, porque a central de atendimentos, ela funciona 24 horas. Por este número que você está vendo aí agora, o 3573-3535-0, operadora 11. Porém, esta próxima hora, nós queremos dedicar especialmente para você que um dia serviu a Deus. Está escrito aqui no livro do profeta Jeremias: aqueles que se afastam de mim têm os seus nomes escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Então, se o seu nome, porque o nome da pessoa representa a pessoa, o seu nome está no chão, a sua vida está no chão. Você está humilhado, você está envergonhado, você está tendo pensamentos terríveis. E eu quero dizer para você que o socorro chegou, o resgate chegou para você. Você poderá nesta noite ainda ter um reencontro com Deus, ou um encontro com Deus. Talvez você serviu a Deus por muito tempo, mas você não o conheceu de fato, como chegou a afirmar o próprio Jó, quando disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou aqui em estúdio com o Bispo Arnaldo, que vai nos ajudar nesta noite a fazer o programa Obreiros em Foco e a ajudar, Bispo Arnaldo, aqueles que precisam de ajuda. Boa noite. Com certeza, boa noite, Bispo Irlan, boa noite a todos que estão conosco nesse momento. O pastor Rui se encontra na central de atendimentos e, pastor Rui, nós vamos dedicar essa próxima hora para aqueles que estão realmente precisando e um dia serviram a Deus. E nós contamos também com a ajuda dos que estão aí conosco nessa batalha, inclusive aqueles que estarão sendo consagrados no próximo sábado. Tivemos hoje o maravilhoso evento, a maravilhosa cerimônia de formatura dos alunos do CPO. Foram mais de 10 mil soldados que a partir de hoje estarão usando essa farda de guerra para fazer a diferença. Então nós contamos com eles para que eles possam agora entrar em contato com aqueles que se encontram afastados, para que sintonizem no programa Obreiros em Foco, seja aqui pela Rede 21 ou pela Rede Aleluia em todo o Brasil ou na internet, Facebook, Obreiros Universal e também no YouTube Obreiros em Foco. Boa noite, pastor Rui. Boa noite, Bispo Irlan. E eu quero convocar todas essas pessoas que o senhor citou aí agora para ir pelo YouTube, pelo Facebook ou até mesmo pelo nosso WhatsApp ou pela nossa linha telefônica na nossa central de atendimento, alcançar essas pessoas que se encontram afastadas. Eu tenho certeza que hoje, Bispo, nessa programação, muitas almas serão alcançadas. Chegaremos aonde ninguém vai, Bispo, porque esse é o propósito do nosso programa. Pois é. E nós vamos nos unir em oração também, tá? Nós vamos fazer uma
corrente de oração, nós vamos dar cobertura em oração para você que está afastado. Eu vou me unir aqui com o Bispo Arnaldo, com o Pastor Rui e com toda a equipe que está aqui trabalhando conosco para realizarmos este programa, tá certo? Vamos nos unir por você. Saiba que você não está só. Mesmo que você esteja agora num lugar, no hospital, numa UTI, num quarto de hospital, você está agora no seu ambiente de trabalho sozinho, mas Deus está aí com você. E daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. Se você puder e quiser e crer, prepare aí um copo com água, prepare um recipiente com água, pois esta água será ungida e você vai beber dessa água e vai ter forças para voltar. Tá certo? Nós vamos acompanhar uma matéria muito especial, uma matéria realizada pelo EVG Night, que proporcionou uma noite especial para quem se sente discriminado pela sociedade. Vamos acompanhar essa matéria. Diante das dificuldades enfrentadas pelas mulheres, ainda existem aquelas que enxergam no mundo da prostituição uma alternativa para se viver. Estima-se que no Brasil existem cerca de 2.000 pontos de prostituição, sendo 67% localizados em áreas urbanas. Pesquisas sobre prostituição revelam que 28% das garotas se prostituíram porque estavam desempregadas. Mais da metade sustenta a família sozinha e 6 em cada 10 criam os filhos sem a ajuda de um companheiro. Muita chuva e até alguns pontos de alagamento, mas isso não foi empecilho para os voluntários do Unisocial EVG Night Templo de Salomão. Em mais uma ação do EVG Night, os evangelistas prepararam uma noite muito especial para as garotas. Nessa ação, elas tiveram atendimento médico, orientações jurídicas e um café todo especial, além de uma palavra de fé e esperança. Aquela mulher rejeitada, aquela mulher humilhada, aquela mulher, meu Deus, que carregava dentro. A maioria das pessoas dizem que a garota de programa, ela está nessa vida porque ela quer. Não é só a prostituição em si, tem outros fatores que agregam nisso, como a dependência química, a dependência psicológica e a financeira. Muitas delas vêm de outros estados aqui em busca de uma oportunidade, uma vida melhor, mas quando elas chegam aqui a realidade é totalmente contrária. Então elas entram nesse ciclo vicioso, se envolvendo com dependência química, no caso, acaba entrando em depressão e não consegue sair, ela se vê totalmente sem saída. O EVG Night, onde entra nesse ciclo vicioso? O objetivo do EVG Night é mostrar a elas que há uma saída, uma nova oportunidade, uma nova visão, e tudo isso elas vão conseguir por intermédio da fé. E não para por aí. Cidade de Sorocaba, Guarulhos, Jundiaí, Santos e os estados Ceará, Paraíba, Amapá, Bahia, Maranhão e Roraima estão engajados nessa mesma missão. Pra muitas vidas alcançar, eu quero alma. Bonito, hein? Bonito trabalho do grupo de evangelização, o EVG Night, que recentemente fez essa ação em todo o Brasil e o Bispo Arnaldo, essa é a resposta que nós damos para aqueles que são contra a obra de Deus, o trabalho, quando eles estão sendo contra nós, quando eles estão sendo contra a igreja, eles estão sendo contra o Bispo Macedo, na verdade, eles estão sendo contra o próprio Deus. Assim como o Senhor Jesus disse, quando fizeste aos meus pequeninos, a mim o fizeste, ao que a Igreja Universal
é o que o grupo de evangelização, os bispos, pastores, levitas, obreiros e todos nós unidos estamos fazendo. Mas aqueles também que são contra, eles estão sendo contra o próprio Deus. É o que o próprio Senhor Jesus disse, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, criaturas são aqueles que foram criados por Deus. Mas depois que a pessoa recebe a evangelização, depois que a pessoa recebe a palavra de Deus, então ela pode meditar, ela pode aceitar ou não, e ela aceitando, ela não se torna mais, ela não continua sendo uma criatura, mas sim um filho, uma filha de Deus. Então, esse é o trabalho que nós temos feito, é a importância, né, que a palavra de Deus traz para aqueles que estão sofrendo. E a obra não para, em ritmo acelerado. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém trabalhando. Temos alguém em algum lugar aqui de São Paulo, do Brasil, os grupos, aqui nós temos aqui o SOS espiritual, nós temos agora pastores trabalhando no rádio, na TV, para que aqueles que sofrem, aqueles que mais necessitam, sejam alcançados e amparados. Nós temos agora uma pergunta para o Bispo Arnaldo. Vamos lá. Olá, Bispo. Meu nome é Ramayana, estou de obreira aqui na Catedral de Brasília, DF, Distrito Federal, e eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para estar ajudando a esses obreiros, né, que estão nessa situação. Bispo, como que a gente pode estar ajudando esse obreiro que durante esse período da quarentena ele enfraqueceu na fé? Veja bem, quando a pessoa ela enfraquece na fé, significa que ela não se alimentou, não é? Como, por exemplo, todos os dias nós temos que ter a nossa rotina de alimentação. Pela manhã tomamos o nosso café, à tarde o almoço, depois do almoço, mais tarde ainda, vem o café da tarde e logo depois o jantar. E essa pessoa, quando ela se alimenta, então ela se fortalece materialmente. Na vida espiritual não é diferente. Só que o alimento é espiritual, é a leitura da Bíblia, é orar, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. É buscar, é fazer um jejum. E nessa pandemia, muitas pessoas, elas ficaram em casa, já para mais de 6 meses que está essa pandemia, então a pessoa acaba por se enfraquecer. Ela não se alimenta vendo a programação espiritual através da televisão, ela não, às vezes, não tem tempo para ler a Bíblia, buscar na palavra, enfim, então ela se enfraquece. E o que nós podemos fazer para essa pessoa? Aqui nessa programação nós estamos fazendo algo para chamar a atenção desta pessoa para que ela possa se fortalecer. Mas se ela não assistir à programação, então ela não vai se fortalecer. Ela não está se alimentando daquilo que nós estamos apresentando para ela. Mas você pode, com certeza, ver o endereço dessa pessoa ou pegar o número de telefone dessa pessoa e se comunicar com ela para que você possa dar uma força, estender a sua mão e levantá-la novamente para que ela não venha enfraquecer ainda mais e venha se perder. Então vamos fortalecê-los. Legal. A preocupação da obreira Ramayana, do Distrito Federal, é uma preocupação muito digna e justa. Ela quer saber o que ela pode fazer para ajudar aqueles obreiros que nesta pandemia se enfraqueceram, né, Bispo Arnaldo? Correto. Então, isso não deveria acontecer. Nós estamos mostrando aqui todo dia que aqueles que são o sal da terra não se isolam do altar. Todos os dias nós temos aqui obreiros de toda a cidade, todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, até de outros países, dizendo, declarando em alto e bom som, a pandemia não nos isolou do altar, porque somos a universal. Somos a universal. Então, quem é a universal? Quem é o sal da terra não se isola. Agora, o Ramayana, se você sabe de algum companheiro seu que se isolou do altar, você deve sim fazer o que o Bispo Arnaldo bem orientou. Peça que ele sintonize o programa Obreiros em Foco, mas fala mesmo, com firmeza. Quando eu atendo um obreiro, uma obreira,
eu pergunto se eles estão assistindo o programa Obreiros em Foco todos os dias. Peça que ele assista o programa e, como o bispo Arnaldo falou, vá visitá-lo e o oriente também a procurar o pastor, porque não é normal que aqueles que são o sal da terra se isolem do altar. Né, bispo Arnaldo? Com certeza. Porque se é o sal, ele tem o sabor, né? E se o sal perder o sabor, ele só serve para ser pisado. Pois é. Pastor Rui, tem gente aí, Pastor Rui, ligando para a central de atendimentos? Bispo, temos sim. Nós temos aqui o Juliano, o Lorival e a Maria. O Lorival é de Capão Redondo, bispo, aqui em São Paulo. Sim. Ele se encontra afastado da igreja, ligou pedindo ajuda. Também a Maria, ela é do exterior, ela é da Itália. Ela ligou pedindo ajuda, ela é ex-obreira, passando por momentos difíceis, passando por uma situação muito triste na vida dela, ligou também pedindo ajuda. E temos um recadinho no WhatsApp para o estúdio aí, bispo. Vamos lá. É o Juliano de Fortaleza, Ceará. Sim. Ele diz assim: boa noite, eu queria saber o que devo fazer, pois há alguns meses eu comecei a me interessar mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Que situação. Que situação. Ele quer. Bispo, eu estava meditando na palavra em Hebreus hoje, cai em cima dessa palavra aqui, onde a Bíblia nos ensina que nós temos que nos exortarmos mutuamente todos os dias. Sim. Porque o dia de hoje é o dia que Deus preparou para que a gente venha interromper qualquer processo de queda. Então essa pessoa que nos acompanha, ela não pode permitir que o coração, o engano do pecado, endureça o coração dela para as coisas de Deus. E essa atitude, né, bispo, tem que ser tomada hoje. Agora, através dessa programação. Ele quer saber o que ele deve fazer, pois há alguns meses começou a se interessar mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que imediatamente se arrepender disso, porque se você não se arrepender, você corre um sério risco de se esfriar totalmente, de apagar o Espírito Santo, porque eu acredito que você está num processo de entristecer o Espírito Santo. Nós sabemos que a queda é sempre assim. A queda nunca é um evento de você estar bem num dia e no outro dia acontece uma coisa e você cai. A queda é um processo que pode durar, como você bem coloca, meses e até anos. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você reconhece isso. Quando a pessoa não reconhece, é aí que mora o perigo. Quando ela está num processo que você está se interessando mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus, mas ela não reconhece. E se alguém falar para ela, ela até se ira, ela se revolta, ela não aceita, ela briga, porque ela não entende, não reconhece que está num processo de queda. Aí fica difícil, porque para a pessoa reverter esse processo aí, ô Juliano, em que você se encontra, a pessoa precisa dar 3 passos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se arrepende e volte à prática das primeiras obras. Primeiro você tem que se lembrar o que foi que aconteceu, por que você perdeu o interesse pelas coisas de Deus e está se interessando mais pelas coisas do mundo. Se lembre, se arrependa. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento é você tomar uma decisão. Não, eu não posso fazer isso. Eu estou caminhando para a sepultura, eu estou caminhando para a ruína, para a queda, eu estou caminhando para o inferno. Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia quando estava bem, mesmo sem sentir vontade. Volte a fazer que esse processo de queda se interrompe agora mesmo. Tá certo? Nós vamos acompanhar agora o relato da Cleonice. A Cleonice ganhou um jornal Folha Universal no dia em que ela estava desesperada. Eu quero que você preste muita atenção ao que a Cleonice vai falar. Por quê? Porque serve para você que está também assim como ela esteve, e isso é um alerta também para todos nós.
Porque às vezes a gente pega o jornal Folha Universal, a gente lê e deixa para lá. E nós devemos sempre levar para uma pessoa, porque talvez ela esteja como um dia esteve a Cleonice. Sou obreira Cleonice, estou na Igreja Universal, né, há 24 anos e cheguei na Igreja Universal através da Folha Universal. Eu fui evangelizada através da Folha Universal. Então, era assim, quando todos os domingos eu vinha visitar minha mãe, né? Eu saía para casa da minha mãe e daí quando chegava à tarde, eu encontrava, né, sempre uma Folha Universal no portão da minha casa. Daí eu pegava o jornal, né? E daí eu ia ler os testemunhos. Daí eu ficava pensando, mas será que é tudo isso mesmo? Porque eu não gostava, né, da Igreja Universal. Aí comecei a ler os testemunhos e fiquei, acho que levei um ano ainda, né? Lendo cada vez que eu pegava a Folha Universal. Daí um dia eu resolvi, disse para o meu marido, vamos visitar a Igreja Universal? E lá tem tanto testemunho, né? Pelo menos no jornal fala, né? E daí foi onde eu cheguei, né? Na Igreja Universal. Pela primeira vez, cheguei e já de imediato assim eu já gostei, né? Gostei e eu digo que eu tive um encontro com Deus já naquele dia, porque eu me senti tão maravilhada, e senti Deus assim me limpando, me lavando. Chorei um monte. E daí eu saí dali, né? Fui embora para casa e pronto. Desse dia nunca mais eu me afastei. E permaneço firme até hoje, com a graça de Deus, na Igreja Universal. Pois é, eu estou aqui com o jornal Folha Universal. A Cleonice teve aí a sua vida transformada. E temos aqui também vários relatos no jornal Folha Universal. Olha aqui. O que será que eles vão pedir em troca? É importante você saber. Esse aqui é o relato de uma pessoa que também foi vítima de fake news, sabe? Diante de tanto sofrimento, Ana Paula percebeu que somente na Igreja Universal poderia encontrar a paz que tanto procurava. Por falar em paz, nós tivemos o domingo passado o encontro com a paz. Domingo agora, amanhã, vamos ter o segundo domingo, daqui a pouco a gente fala. Mas o ator Hernande Moraes, o ator que interpretou Nicodemos na novela Jesus, que inclusive está em exibição, e é também o mesmo ator que interpreta o Oxente na novela, a novela que está em exibição agora também, na Record TV. Ele fala, além de ser ator, sou professor e acredito na informação como um modo de ensinar e abrir novos horizontes. Parabéns a toda a equipe da Folha Universal por trazer informação a milhares de brasileiros de forma gratuita. Realmente, o jornal Folha Universal é o maior folheto de evangelização e o ator Hernande Moraes é também leitor do jornal Folha Universal. Eu aconselho você, obreiro, servo de Deus, levita, a adquirir um jornal Folha Universal, a doar um jornal Folha Universal. Quando você adquirir o seu jornal, doe um jornal, deixa para o grupo de evangelização, deixa para o grupo UNP levar para as pessoas necessitadas, tá certo? Que nós vamos fazer uso do jornal Folha Universal. Eu tenho uma pessoa por vídeo chamada que deseja falar sobre este evento, este próximo sábado. Boa noite. Boa noite, Bispo. Com quem eu falo? Cristiane. Ô, Cristiane, você fala de onde? De São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Pois não, Cristiane, qual é o motivo da sua participação? Bispo, eu vim aqui, né, dizer para todos que estou me preparando para a formatura dos obreiros, que será no dia 24, agora, na Esplanada do Templo. Eu Sim. terei a honra de participar Sim. lá na Esplanada, né? Desde o ano de 2019, Sim. o qual eu entrei no CPO, Uhum. participei. Você fez o CPO de 2019, né? 2019. O CPO Bispo. que você fez durou quanto tempo, Cristiane? 11 meses, Bispo. Durou 11 meses. E o que você Isso. aprendeu no CPO? Bispo,
Hoje eu tenho um olhar do CPO como um cuidado maravilhoso de Deus, né? A gente, por exemplo, eu entrei assim, pensando em aprender sobre a obra, e na verdade não. Eu aprendi ainda mais sobre a palavra de Deus. Sim. Então, a cada reunião que a gente tinha todo domingo, era um cuidado de Deus, era um alerta de Deus para que a gente pudesse se avaliar. Porque não é o fazer, né, na obra, é o ser. Então, assim, a gente precisa ser para que a gente possa oferecer para as almas que estão nas mãos do diabo, né? Então Deus chamou. Tá, você fez o CPO por 11 anos, aí você foi levantada colaboradora, não é isso? Isso, por 11 meses. Em novembro de 2019, fui levantada colaboradora. Ficamos e estamos ainda como colaboradora, né? E dia 24 agora seremos consagrados a obreiros. Ô, Cristiane, foi fácil? Não foi fácil, bispo. Principalmente esse ano. Sim. Né? Ou tivemos provas, assim, veio a pandemia, fiquei eu e o meu esposo por 2 semanas. Você é casada? Você é casada há quanto tempo? Eu sou casada há 11 anos, bispo. Há 11 anos. Quantos anos você tem, ô Cristiane? Eu tenho 35. Ah, você é jovem ainda. E na Igreja Universal você está há quanto tempo? Eu iniciei na igreja no final de 2008. Há 12 anos na igreja. Exatamente. Entrei para resolver algo no meu sentimental, né? Na verdade, foi um pouquinho antes de casar, que eu e ele decidimos. E o que foi que aconteceu na vida da Cristiane, que a Cristiane passou a ter o desejo de fazer a obra de Deus voluntariamente, fez o CPO por 11 anos, está aí há 11 anos de colaboradora, ajudando as pessoas, dando a sua vida, gastando sua vida. O que fez a Cristiane ter essa disposição para servir a Deus? Bispo, primeiramente foi o meu batismo com o Espírito Santo. Quando a gente é batizada no Espírito Santo, automaticamente a gente já tem aquele desejo de ganhar almas e de fazer mais para o Senhor Jesus. De mais pessoas receber, né, a sua palavra, ter a oportunidade de se colocar para que Deus possa fazer a mudança na vida dela, né? Então, assim, por um bom tempo eu fiquei na obra, dentro da igreja, e eu não quis me comprometer. Eu ajudava em grupos, eu morei em alguns estados, o qual a igreja era bem pequena, então a gente podia ajudar mais, a gente buscava o jornal em outras cidades, mas a gente não queria o compromisso, né? Retornamos a São Paulo e a gente estava no banco, sempre ajudando, né? Mas chegou assim, reuniões, o qual Deus falava muito forte comigo e falou com meu esposo também. O teu esposo também está no CPO? Sim, será levantado também. Os dois juntos? Isso. Ele está aí com você, não? Ele não, senhor. Tá bom. Mas ele também é colaborador e vai ser obreiro. Isso, dia 24, os dois. Bom. E assim, foi muito forte que no final foi uma fogueira santa, o qual a gente fez pela vida espiritual. E Deus falou com ele e falou comigo. E nós não conversamos. E iniciou o discipulado. Então, os dois, no mesmo horário, estavam prontos para ir ao discipulado. Que bacana. Né? Então, foi muito forte. E assim, Deus foi falando com a gente antes disso, há quanto tempo você vai ficar aí no banco se enchendo e sem passar para as pessoas o que você tem dentro de você, né? Por que não ajudar as pessoas? E aí foi quando a gente decidiu entregar a nossa vida de fato, assim, para ganhar ainda mais almas para o Senhor Jesus. E Ele poder usar a gente. Amém. Tenho certeza que o Espírito Santo vai usar muito vocês para ganhar muitas almas, para ser de fato o sal dessa terra, para ser a luz desse mundo e para exalar o perfume do Senhor Jesus por onde vocês andarem. Então, expectativa grande para este próximo sábado, dia 24, aqui na esplanada do Templo de Salomão. Você vai estar aqui, então? Sim, senhor. Meus convidados também estão na expectativa. Quantos convidados você vai trazer? Vocês dois?
No caso são 10 cada um, né? Mas estamos trabalhando para muito mais que isso. Tá bom. Vem cá, e você já comprou o uniforme? Tá tudo certo já? Sim, senhor, tudo certo. Tá bom. Tem alguma pergunta a fazer para a futura obreira universal, Bispo Arnaldo? É muito bacana, né? A gente vê a pessoa assim disponibilizada, né? Você está esse tempo todo na igreja, certo? Mas você chegou nova na igreja? Eu cheguei em 2008 com 21 anos, se não me falha a memória, bispo. Exato, porque você levou um tempinho para aprender, para ser batizada com o Espírito Santo. E como você está se sentindo agora sendo levantada a obreira? Feliz, vem as lutas, né? Mas feliz de que agora eu posso fazer um pouco mais. Amém. Correto. Já viu fogo e terremoto? Já. Hã? Já pela fé, né, bispo? Não, vem cá. Mas, sinceramente, você já viu fogo e terremoto nesse tempo que está na igreja, CPO, de colaboradora? Sim, senhor. Se você já viu, então você vai ver mais. E se você não viu, você vai ver. A gente está se preparando para isso, porque, assim, a gente precisa estar bem, né? Porque as lutas vêm e agora a gente tem, assim, a consciência de que vai vir muito mais, porque a gente está indo lá no inferno para resgatar as almas. Amém. Pastor Rui, tem alguma pergunta para fazer para a futura obreira universal? Bispo, a pergunta que eu tenho que dizer para ela é que combate sempre o bom combate e guarde a sua fé sempre nessa caminhada que você está. Porque é essa fé que vai fazer com que você permaneça até o fim, junto com Deus, né, Bispo? Tá certo. Cristiane, que Deus continue lhe abençoando, a você, seu esposo, sua família e todos aí de São Bernardo, de todo o ABC e de todo o Brasil, que no próximo sábado, dia 24, nós estaremos realizando a consagração dos novos obreiros universal em uma cerimônia aqui no Templo de Salomão, às 17 horas, na esplanada do templo, que será transmitida para todo o Brasil. Que Deus continue abençoando a sua vida. Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Um abraço em todos. Amém, bispo. Boa noite. Boa noite. Nós vamos, inclusive, ver essa chamada que fala sobre essa consagração sábado. A formatura é uma importante e emocionante cerimônia, pois marca uma nova fase na vida de pessoas que há anos estavam se preparando para atuar em uma área escolhida. Mas existem formaturas ainda mais especiais, pois marcam o começo de uma vida dedicada ao mais especial dos serviços, o de ganhar almas para o reino dos céus. O obreiro é um cooperador de Deus. Atua neste mundo ajudando pessoas nos lugares mais remotos. Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Deus, o Senhor desta obra, nos enviou novos trabalhadores e queremos convidar todos os obreiros, levitas, colaboradores e evangelistas para a formatura dos novos obreiros. Sábado, dia 24 de outubro, teremos a formatura dos novos obreiros. Às 17 horas, na esplanada do Templo de Salomão. Chegue cedo. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Cheguei na igreja cedo, com meus 10 anos de idade, mas já carregando uma mágoa muito grande dentro do meu coração. E através do trabalho da igreja eu fui liberto dessa mágoa. Fui batizado com o Espírito Santo, fui levantado a obreiro. Durante 3 anos eu fiz a obra de todo o coração. Depois dos 3 anos de obreiro eu não fazia obra mais como eu fazia antes. Fazia obra de Deus relaxadamente. E eu me lembro de uma ocasião que, numa reunião de terça-feira, 3 horas da tarde, o diabo manifestado, ele olhou nos meus olhos e ele disse assim: eu vou te pegar. Aqui dentro você é uma coisa, mas lá fora eu sei que você vai dar mole e eu vou te pegar. E aquilo ali foi o momento que eu vi que eu não estava bem. Porque se eu estivesse bem, eu não ia deixar aquela dúvida entrar dentro de mim. Quando o diabo falou aquilo,
É como ele tivesse jogado uma dúvida dentro do meu coração. Aí eu me esfriei totalmente. Depois de aproximadamente 15 dias, eu cheguei na direção da igreja e eu pedi para sair de obreiro. Foi a pior coisa que eu fiz, porque a partir desse momento, aquilo que o Marcos, que eu nunca fui, eu comecei a ser. Comecei a beber, não bebia todo final de semana, não bebia direto, mas uma pessoa que nunca bebia, bebeu, fiz tatuagem e o pior de tudo, eu era uma pessoa vazia, depressiva. Eu saía do trabalho, era do trabalho para casa, só não saía para lugar nenhum. E eu fiquei assim aproximadamente 2, 3 anos. Eu tinha um orgulho tão grande dentro de mim que as pessoas me procuravam, os evangelistas, os obreiros, iam até a minha residência e ou eu falava que eu me pedia para falar que não estava, ou eu não dava atenção para as palavras que aqueles evangelistas falavam. Mas teve uma ocasião que me chamou muita atenção, que foi de uma evangelista senhorinha. Ela foi em casa aproximadamente 5h30 da tarde, me chamar para a reunião das 18. E aí eu falei para ela, pedi para minha esposa falar, não, fala para ela que eu não estou em casa. E ela insistindo, não, fala para ele. Eu falei, não, fala para ela que eu não estou em casa. Mas aí teve um episódio que o pastor, ele chegou até mim, ele chegou a ter ele o conhecimento, né, que eu tinha me afastado. E ele foi à minha residência. E ele falou assim para mim, olha, uma coisa que me marcou muito, ele falou, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você foi. Se você voltar para Jesus de todo o coração, se entregar de todo o coração, você pode ter certeza que ele vai te aceitar. Isso foi num sábado, num dia de sábado. No domingo eu fui para a igreja. Ali, mesmo indo para a igreja no domingo, o orgulho ainda falava um pouco mais alto. E o pastor pregava, eu ficava preocupado com o que as pessoas iam achar de mim, eu não me concentrava na reunião, o pastor estava ali pregando, eu ficava olhando para o lado, para o outro, poxa, o que a pessoa vai falar, vai deixar de falar, eu fui obreiro. Mas eu voltei numa quarta-feira, e nessa quarta-feira a pregação do pastor foi muito forte. E aí eu falei, puxa, eu quero voltar a ser melhor do que eu era antes. Eu lembro que nessa quarta-feira que eu voltei, era um dia de jogo, e eu era viciado. O Palmeiras para mim era o meu... Quando eu me afastei, eu comecei a colocar deuses, né? E o Palmeiras foi o time do Palmeiras foi um. E aí nessa quarta-feira estava tendo um jogo. Eu saí da igreja, cheguei em casa e fui direto pro banheiro. E lá eu coloquei a minha cara no vaso. Eu me humilhei. Falei assim, olha, falei para Deus, se existe uma chance para mim, eu quero essa chance agora. E ali foi quebrado o meu orgulho. Ali eu vi que naquele momento o meu orgulho foi quebrado. Quando eu me levantei uma nova pessoa. Voltei na igreja na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde eu já estava na igreja, querendo me dedicar na obra de Deus. Voltei no domingo, pedi para ser batizado nas águas, o pastor me batizou nas águas, e ali eu vi que o Marcos do passado morreu. E dentro de 2 meses eu fui batizado com o Espírito Santo. Nesses 2 meses, eu fui me dedicando mais à obra de Deus, fazendo aquilo que eu não fazia antes. Fui me dedicando cada vez mais, e dentro de 1 ano, 1 ano e 3 meses eu fui levantado obreiro. Sabe, fui mudando, minhas atitudes não foi a mesma. Comecei a fazer aquilo que eu fazia, eu comecei a fazer melhor ainda. E vai fazer 5 anos que eu voltei para a obra. E você que hoje se encontra na mesma condição que eu estava, talvez está até como obreiro, mas você não está fazendo a obra de Deus de todo o coração, ou você não está mais como obreiro. Você olhou para a situação, olhou para o problema, teve uma chance para mim, uma segunda chance. Para você também tem. Deus ele está de braços abertos para você. Volte, assim como eu voltei. Confirmados e 148.957 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 720. É comum as pessoas evitarem falar ou ouvir sobre o Apocalipse. Isso porque a maioria tem medo.
temem que o mundo como elas conhecem acabe. Temem por não conhecer a Deus. Temem o desconhecido. Mais importante é a salvação da sua alma. Mas falando assim, você me assusta. Parece até que o mundo vai acabar amanhã. De certa forma, o mundo acaba todo instante para quem morre. A gente tem que estar preparado. Ou para a nossa partida, ou para quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele. É verdade. Ai daqueles que forem deixados para trás, que viveram uma vida de fé só da boca para fora. Será um sofrimento sem fim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Domingo, às 18 horas, na vigília do Espírito Santo, daremos início ao estudo do Apocalipse. Uma revelação sobre o que está por vir e mudará o rumo da sua vida. No Templo de Salomão ou em uma Universal, chegue cedo e traga sua Bíblia. O Senhor Jesus, ele reprova lamúrias, medo e descrença. Por isso ele estimulou aquele pai, Jairo, vocês conhecem a história, a permanecer crendo com as suas palavras, quando ele disse, crê somente. Não temas, disse ele, crê somente. Veja só como o que aconteceu e o que disse o Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a Jairo, no caso, a quem disseram, olha a notícia, a tua filha está morta. Para que enfadas ou molestas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, ao pai, não, eu não ouvi. Leia em voz alta, por favor. Não, eu não ouvi. Pode ler um pouquinho mais alto, por favor? Não temas, crê somente. Duas ordens. Primeiro, não temas. Não fica com medo não, Jairo. A situação estava grave, piorou, mas não tenha medo. Crê somente. Meu amigo, o Senhor Jesus, acendeu ainda mais a fé, a chama da fé do pai que acabara de receber a notícia da morte da sua filha. Muitas pessoas, se desesperam e se desestabilizam diante de notícias ruins e situações adversas. Mas o Senhor Jesus nos encoraja a não temer os problemas, os desafios, a recessão, a pandemia, as ameaças. Ele nos ensina a você, a mim, a nós sermos encorajados, confiantes no livramento que virá de Deus, independentemente de qualquer circunstância. Quando você e eu decidimos crer no que está escrito, nós estamos crendo que receberemos o livramento, a provisão divina. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti.
Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos em oração em nome do Senhor Jesus e pedimos em favor, meu Deus, de todas as pessoas que ligaram para o programa nesta noite, as pessoas que se encontram afastadas, que se encontravam afastadas. Eu creio que muitas delas já tomaram a decisão, meu Deus, e antes mesmo de chegarem à tua casa, elas já se voltam para o Senhor, seja no hospital, seja em casa, seja no trabalho, mesmo que ela esteja num presídio, mesmo que ela esteja privada da sua liberdade e impossibilitada, meu Deus, de comparecer a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ela já se volta para o Senhor, ela já tem agora um reencontro com o Senhor. Que o teu Espírito venha ajudá-la, que o teu Espírito venha assisti-la neste momento. E aqueles que se encontram, meu Deus, enfermos, aqueles que se encontram sofrendo, meu Pai, ataques espirituais, bombardeios em suas mentes, que o poder do Espírito Santo venha sobre essas pessoas agora e que todo mal seja repreendido. Que esta água, Senhor, que ela preparou com tanta fé, seja ungida e consagrada. E quando elas beberem um pouco da mesma, que elas estejam bebendo de Ti, e que o doente seja curado, que o caído se levante, que o fraco se fortaleça, e que essa pessoa consiga, meu Deus, chegar já neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus mais perto da sua casa. Em o nome do Senhor Jesus, você que crê, beba da água, pois ela já está abençoada. Sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti.
preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor. Graças a Deus. Eu tenho a mais absoluta certeza que você foi tocado nessa noite pelo Espírito Santo. Então, se levante e neste domingo procure. Se você quiser vir participar de uma reunião aqui no Templo de Salomão, você vai ter um encontro com a paz, às 7 horas da manhã com o bispo Adilson Silva, às 9h30 da manhã com o bispo Renato Cardoso e às 18 horas a vigília do Espírito Santo com o bispo Júlio Freitas. Pastor Rui, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a todos aí na central de atendimentos. Com certeza, bispo, e continuamos aqui de prontidão terminando o programa. Tá certo. Bispo Arnaldo, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o senhor também. Até a próxima. Um grande abraço. Até segunda-feira com mais um programa Obreiros em Foco. As contas e boletos estão chegando. O telefone não para de tocar. Cobranças e mais cobranças. Todos os dias volta frustrado para casa por não ter o sustento para sua família. A má condição financeira é uma das coisas que mais tira a paz do ser humano. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir é algo muito difícil para quem vive este problema. O que tem tirado a sua paz? Saiba que é possível alcançá-la através da fé no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Neste domingo, 18 de outubro, o segundo encontro com a paz. Na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.